Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu trouxe o Pedro aqui, porque essa semana eu postei o chá revelação da neurodivergência dele. A gente teve oficialmente o laudo atestando que o Pedro é autista. E surgiram muitas dúvidas do pessoal. O pessoal quer entender como funciona esse processo, e especialmente como isso afeta a nossa vida como família, né? Morando juntos e trabalhando no mesmo espaço. Então eu já ia falar um pouco mais sobre. Pra gente falar mesmo, porque eu sinto que o pessoal, tem gente que comentou que tem medo, muitas pessoas também têm interesse, têm dúvida de como funciona. Então eu acho interessante começar citando o fato de que nós dois também somos diagnosticados com ansiedade. Então a gente já tem uma preocupação com a saúde mental já desde cedo, porque desde jovem a gente já faz terapia, já faz acompanhamento, então a gente já percebia, né? Algumas questões assim que, especialmente morando juntos, eu sinto que pra mim, pelo menos, o que mais chamava atenção, já respondendo a pergunta que o pessoal tinha muito, né? O que chamava atenção, que sintomas chamava atenção. Pra mim, o que mais chamava atenção no Pedro era esquecer algumas conversas que a gente teve, esquecer algumas coisas que eu pedi e perceber que não era só por incompetência masculina, assim, era realmente algo que ele parecia ser incapaz de memorizar, assim. E aí, a partir disso, a gente começou a conversar. Eu não sei se pra ti alguma outra coisa chamou mais atenção também nesse período. Só esclarecendo que essa questão de esquecer não é do tipo, eu falei alguma coisa pro Pedro e ele esqueceu. Era mais no sentido de nós temos uma conversa, olhando no olho, realmente uma conversa, e no dia seguinte é como se aquela conversa não existisse na minha cabeça. Eu vou dar um exemplo que eu acho que foi quando eu percebi que existia algo mais, não era só desinteresse, não era só falta de atenção. A gente tava aqui montando a nossa casa e tava discutindo onde a gente ia botar o forno elétrico. E eu sugeri colocar ele em cima da máquina de lavar roupa. E o Pedro de cara falou: não, vai ser muito perigoso, porque forno a gente tira coisa quente, eu sou baixinha, então seria complicado. Aí eu falei: você tem razão e tal. A gente teve essa conversa num domingo, digamos assim. No dia seguinte, imediatamente no dia seguinte, eu cheguei em casa do trabalho, às 9 horas da noite, exausta. E o Pedro olha pra mim e fala: eu tive uma ideia. E se a gente botar o forninho em cima da máquina de lavar? Gênio! E, obviamente, na hora, eu fiquei revoltada. Eu comecei a gritar com o Pedro, porque assim, eu já tava exausta, né? Eu só explodi, na verdade. E eu olhei e falei: como assim? A gente teve essa conversa ontem, eu dei essa ideia e você me criticou por ter essa ideia. E aí depois, quando a gente sentou e conversou mais calmamente sobre isso, eu olhei e falei: tá, não é normal que ontem você, tipo, a gente, como o Pedro falou, não foi uma conversa, a gente tava sentado conversando olho a olho, e a gente começou a perceber vários momentos em que isso acontecia, assim, que a gente percebia que existiam grandes indícios do que na época a gente observava como um TDAH, né, como um transtorno de déficit de atenção, que também pode vir com hiperatividade, porque é isso, assim, eu percebia que às vezes o Pedro se esforçava, como por exemplo, eu pedia pra ele comprar algo no mercado, e eu via que ele procurava e ele não encontrava, e tava na frente dele. Ou, por exemplo, ele criava uma lista de tudo que ele tinha pra fazer na casa, do que era da responsabilidade dele, e se não tava escrito na lista, precisa tirar a roupa do varal, ele não enxergava o varal que fica no meio da sala cheio de roupa. E foi aí que eu comecei a perceber que não era só o que a gente chama, né, em inglês, eu não sei se tem um termo em português pra isso, que os homens fazem a weaponized incompetence, que é o homem de propósito, consciente ou inconscientemente. Não quer dizer que o homem é do mal, é cruel, é uma pessoa ruim. Mas às vezes o homem de propósito faz algo mal feito pra que a mulher tenha que fazer, né? E eu com o tempo comecei a perceber que não era o caso do Pedro, que no caso dele ele tava tentando, ele tava se esforçando e ele tava preocupado com isso tanto quanto eu, mas ele não tava sendo capaz de agir normalmente dentro das normas do que a gente espera de uma pessoa neurotípica. Eu acho importante abrir um parênteses aqui. A gente não pode afirmar que eu sou uma pessoa neurotípica porque a gente nunca foi atrás. Se eu fosse neurodivergente também não me surpreenderia. Mas como o laudo não é uma coisa tão acessível, como eu não tenho tantos indícios, tantos sintomas, eu ainda não vou atrás, quem sabe um dia. Mas o Pedro decidiu ir. E fala um pouco mais sobre como foi pra ti tomar essa decisão de realmente ir atrás disso. Não foi algo que eu decidi e fiz no dia seguinte, muito pelo contrário. Foi uma coisa que eu pensei muito tempo antes de fazer. Foi mais de ano. Foi mais de ano. Assim como muitas coisas na minha vida, elas demoram muito para ser concluídas. Questão de cursos, enfim. Era algo que eu tinha interesse, eu falei, poxa, eu gostaria de me conhecer mais e eu sei que isso é o tipo de coisa que eu preciso de um profissional. Eu preciso de uma ajuda profissional. E não só de um. Porque até então eu faço terapia com uma psicóloga, por cerca de 7 a 8 anos. E não era o bastante para determinar
o meu diagnóstico, até porque eu não sei se psiquiatra... Psicólogo não dá diagnóstico, Psicólogo né? não dá diagnóstico. O psiquiatra pode dar o Psiquiatra diagnóstico, pode, neurologista pode dar o diagnóstico, mas como o psicólogo não é médico, ele só pode te orientar um possível diagnóstico e te passar para um médico mesmo. Então, mesmo tendo esse acompanhamento de 7, 8 anos com a minha psicóloga, não era o bastante, ela já suspeitava, mas era algo que eu precisava de uma ajuda de um outro profissional. Então, eu não sabia com quem era, eu pesquisei bastante, era meio incerto com todas as pesquisas que eu fiz, porque realmente essa área, mesmo estando tão em voga, digamos assim... É muito popular falar sobre isso, mas realmente eu vi que a maior parte das perguntas, acho que assim, ó, 80% dos comentários era qual é o especialista? E realmente, assim, a gente mesmo fala, não existe uma resposta certa. Eu sinto que a resposta que eu acho que mais fez sentido pra gente, do que a gente reuniu, do que as pessoas trouxeram nos comentários, tanto pessoas neurodivergentes quanto profissionais, é que realmente fazer o caminho que o Pedro fez, depois de acompanhamento psicológico, o Pedro procurou tanto um neurologista, né, se chegou a procurar, Sim. quanto conversou com o psiquiatra que já fazia o acompanhamento dele por conta da medicação para ansiedade, para daí esse profissional te encaminhar para quem faz o laudo, que é um neuropsicólogo. Só que eu acho que é importante ressaltar, o que muita gente comentou também, é que você não precisa fazer um laudo. Isso foi uma decisão do Pedro fazer, porque o Pedro queria ter como se fosse um papel assim, atestando, que é o que eu sempre falo. A minha maior insegurança pessoalmente com a questão de saúde mental é que quando eu já falo de depressão e ansiedade, não é como um exame de sangue para ver uma deficiência vitamínica que tu consegue ver no papel um número que te mostra aquilo. Isso sempre me trouxe mais ansiedade ainda, né? Tipo assim, como assim eu tenho que confiar num médico que vem falar, você tem ansiedade, tá? Mas me mostra um papel, né, provando isso. Então o Pedro tinha esse anseio por ter um laudo. Se você é autista ou tem TDAH, você não precisa fazer um laudo com um neuropsicólogo como o Pedro fez, até porque não é algo tão acessível financeiramente, planos de saúde normalmente não cobrem, é difícil conseguir pelo SUS. Você pode conseguir um diagnóstico com um psiquiatra ou com um neurologista. Mas, no caso de uma pessoa autista, como é o caso do Pedro, que daí você vira uma pessoa com deficiência aos olhos da lei, só com o laudo você consegue ir atrás realmente dos seus direitos, de ter a carteirinha, de conseguir fila preferencial, qualquer coisa do tipo, qualquer direito nesse sentido, né, que é dado pessoas com deficiência e que inclui pessoas autistas, só é possível com o laudo. Mas, de novo, é muito complexo, porque daí o Pedro fez esse caminho de falar com esses médicos, já fazia acompanhamento psiquiátrico, falou com o psiquiatra concordou, foi no neurologista, o neurologista indicou para ser a neuropsicóloga que acompanhou o Pedro, e agora, com o laudo da neuropsicóloga, tem que voltar pro psiquiatra atestar o laudo, né? Olhar e falar, beleza, esse resultado aqui faz sentido, né? Então, realmente é bem complexo. Mas acho que o caminho dos profissionais é esse, assim, procurar um psiquiatra de confiança ou um neurologista, se for o que faz mais sentido pra você, se você já tem um de confiança. Mas o laudo quem dá é o neuropsicólogo. Então, é complexo. No caso, eu cheguei a consultar com um neurologista porque eu estava considerando até que poderia ser um possível caso de demência. A questão da minha memória, pela minha memória ser ruim e estar aos meus olhos cada vez pior, principalmente depois da Covid. Nós dois tivemos bastante problema de memória por conta da Covid. Exato, e eu comecei a ficar muito preocupado com essa questão. Eu cheguei no neurologista e falei, olha, eu quero saber o que está acontecendo, porque eu não sei o que está acontecendo. E eu estou muito inseguro por conta disso. E ele falou, olha, antes da gente começar a fazer uma bateria de exame e etc., vamos tentar esse caminho aqui, que é menos... Ele não usou o termo menos invasivo, mas é assim que eu estou descrevendo. Ele me recomendou, então, entrar em contato com um profissional, no caso, um neuropsicólogo. Me passou alguns contatos. Um deles, inclusive, era o contato da profissional que eu atuei, que é a Mônica. E, assim, eu fui, depois de um tempo, conversar com ela. Um ponto que eu quero levantar aqui, que é o que aconteceu comigo, é que pode acontecer, possivelmente no seu caso, ou no caso de algum conhecido seu que esteja passando por isso, é que você quer tomar uma ação, você quer ir lá e correr atrás do seu laudo, só que por algum motivo você acaba postergando essa ação. Não é culpa sua, não é culpa sua que você se esqueça desses compromissos, não é irresponsabilidade sua. Também não significa que você não se importa, né? Não significa que você não se importa, mas é um problema real. Isso acontece comigo porque tem coisas que eu me importo muito que eu acabo me esquecendo. E essa questão de
correr atrás de um laudo, por muito tempo, como não era a minha prioridade exata naquele momento, eu acabei postergando isso muito mais do que eu gostaria de ter feito. Então, depois de muito tempo e eu ver como isso estava impactando a vida de outras pessoas, principalmente da Alice. E no caso, eu ativamente cobrava, eu muitas vezes falava pro Pedro, eu entendo que tu tá preocupado, eu entendo que tu tá, por exemplo, levando pra terapia, mas tá me afetando muito no meu dia a dia, na minha rotina, eu preciso que você faça algo, eu preciso que você procure um especialista, eu preciso que você faça alguma coisa, porque como eu sou ansiosa e minha ansiedade tem muito a ver com controle, o fato de que o Pedro era instável nesse sentido, né, de eu nunca saber se ele ia lembrar dos compromissos, às vezes eu marcava um compromisso com ele e ele tinha outra coisa no mesmo dia, ele não conectava na cabeça dele que era no mesmo dia aqueles compromissos e que um ia estar no mesmo horário do outro. Então, eu muitas vezes sentei e cobrei, assim. Então, tanto é que muita gente perguntou de quem vem a iniciativa, né, porque querendo ou não fui eu falando sobre, e foi o Pedro que foi atrás de tudo. Mas eu cobrava muito, assim, por me afetar também e por ver que estava afetando ele, mas que, como ele falou, eu acho que faz parte do diagnóstico também. Eu acho que não é só negação, existe negação também de a gente não querer lidar com isso, óbvio, é natural do ser humano, mas eu acho que existe também do próprio diagnóstico de você esquecer e deixando passar, né? Sim. E também, só defendendo um pouco o teu lado aqui, não é como se a Alice me cobrasse de um resultado, de uma correção do problema. Depois do laudo eu ia continuar esquecendo, tipo, nada mudou, agora eu tenho um papel oficializando. Mas sim saber que eu estou fazendo algo a respeito disso. Exatamente. E não é que eu botava ele contra a parede, ou você vai lá e se cura, ou eu vou terminar com você. Não, é só não. A gente queria entender o que tá acontecendo pra conseguir lidar com isso da melhor forma, né? Isso. Então, é muito bom tu ver que o teu parceiro... Não é muito bom ver que o teu parceiro tá passando por um problema, mas sim saber que ele está fazendo algo pra correr atrás daquilo, para entender o que está acontecendo e até realmente correr atrás de uma solução para o problema, um tratamento, ou o que quer que seja. Eu, por enquanto, estou muito bem com o meu tratamento. Com uma nova medicação, antes de fazer toda essa questão do laudo, eu já estou me adaptando muito bem, que eu estou tomando apenas um ansiolítico para lidar com a questão da ansiedade. Que já toma há uns 2 anos, mais ou menos, Sim, né? Então já era algo que vinha de antes de começar a suspeitar tanto o diagnóstico. Isso. Eu até mudei de medicação nesse meio tempo, melhorou bastante. Eu cheguei a passar por desmame e tudo mais, não deu muito certo. Enfim, mas agora, depois desse laudo, é algo que eu posso sim correr atrás, chegar no meu psiquiatra e falar, beleza, agora eu sei que é bem possível que eu tenha isso, ou que eu tenho isso, e o que eu posso mudar nesse meu tratamento que eu estou fazendo? O que eu posso tomar de medicação nova? Será que essa medicação é ideal para o meu caso ou não? Tudo isso pode ser feito agora e eu vou correr atrás disso, realmente. Eu preciso só dar um jeito em marcar consulta, pipipipopó. Mas é algo que é possível fazer. É possível, sim, tratar. Não tem cura, mas tu consegue conviver tranquilamente com isso. E eu sinto que só o fato de quando a gente estava no processo, quando a gente começou a questionar o Pedro ser neurodivergente, antes da gente saber o que realmente era, a gente já começou a se informar mais sobre... Informar, eu digo assim, não é nem sentar e ficar pensando. Mas só assim, ó, olhar um TikTok ou outro sobre... Sim, eu sei que o TikTok é muito problemático nessa questão, porque ele quer que todo mundo seja neurodivergente. TikTok não dá diagnóstico, tá? TikTok, não, por favor, eu literalmente vi gente num vídeo meu falando, eu não sei se ironicamente ou não, falando, se você vê um vídeo você consegue se diagnosticar porque você responde as perguntas do TikTok. Gente, não, por favor. Tá tudo bem você se identificar com um vídeo do TikTok e daí a partir disso ir atrás de um profissional. Isso é ótimo. É muito importante que a gente fale mais sobre isso. Mas TikTok não dá diagnóstico. Mas traz informação de tu ver um vídeo de uma pessoa neurodivergente falando, nossa, eu descobri que tal coisa que eu fazia era da neurodivergência. E a gente vai falar, nossa, o Pedro fazia isso também e a gente não sabia. Eu achava que era só o jeito dele. Eu acho que é importante também ressaltar que eu já namorei pessoas neurodivergentes antes, então eu tô acostumada a conviver com pessoas. Eu tenho muitos amigos neurodivergentes, então eu naturalizo muito esses comportamentos. E talvez por isso, pra mim, era só o jeitinho do Pedro. Eu realmente, assim... Não me surpreendeu o diagnóstico, mas eu também não olhava como se tivesse algo de errado com ele, né? Até, eu acho que a gente atropelou um pouco o que a gente falou, né? Que de início a gente suspeitava de um TDAH. E aí os médicos começaram a falar num possível autismo. E a gente sabe sim que os dois podem coexistir. Muitas pessoas que comentaram no vídeo falaram que a gente fez um chá revelação, né, no caso. Acho que, não sei se vai dar pra ver a placa ali, mas ela tá aqui atrás. E teve gente brincando, eu tenho gêmeos, né? Tenho tanto TDAH quanto autismo. A neuropsicóloga do Pedro não excluiu a possibilidade de um TDAH. Ele vai conversar com o psiquiatra novamente para entender se é possível também existir um TDAH ali coexistindo. E até achei interessante um comentário que uma pessoa deixou num vídeo meu falando que muitas vezes o TDAH também é visto
como uma comorbidade do autismo. Então, ele faz parte de algumas pessoas com autismo, né? Então, o Pedro também tem muitos sinais de TDAH, por conta dessa questão de atenção dele, de se perder em compromissos, mas a neuropsicóloga dele visualizou que muitos dos sintomas que ele tinha de TDAH também são estereotipias do autismo, então pode ser que na verdade seja mais por conta do autismo do que qualquer outra coisa, mas é algo que é possível ainda que o Pedro também tenha TDAH, isso não foi excluído completamente ainda, ela só no momento está mais focada na questão do autismo, que é o que está mais claro, né, para neuropsicóloga, mas o psiquiatra pode chegar também e falar, olha, pode ser também uma questão de TDAH. E aí agora a gente vai entendendo, assim, com isso, só de a gente entender e perceber as possibilidades e saber o que é TDAH, o que pode ser autismo e ver coisas no comportamento dele que podia ser isso, já ajudou muito na nossa rotina. Tanto é que as pessoas perguntam, tá, e o que muda agora com o laudo? Até o momento, claro, é muito recente, mas não mudou nada, porque a gente já estava se informando e se conversando muito sobre isso e trocando muito sobre isso. Então, parece que a gente já estava nesse caminho. A gente não começou agora, a partir do laudo, a entender mais sobre isso. A gente já estava preocupado com isso. A gente sempre se interessou muito sobre o assunto, então pra gente foi muito natural. Então, agora, na verdade, é só essa resposta de falar, beleza, isso explica muita coisa e agora a gente pode lidar melhor com isso da melhor forma, né? E ir atrás de forma mais profissional nesse sentido, né? Tem outra questão. Tem algumas outras questões, na verdade. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Por exemplo, ok, eu vi um TikTok que falava sobre, se pessoas com TDAH têm memória ruim. Cara, se a tua memória é ruim, não quer dizer que tu tem TDAH, não quer dizer que tu tem autismo. Assim como eu me identifico com muitos vídeos, eu tenho várias coisas que as pessoas interpretam como estereotipia, sei lá, por exemplo, eu não consigo olhar no olho quando eu tô conversando, eu olho no ombro da pessoa. Teve um outro que a gente viu também, tu lembra qual que era? Teve algum TikTok que a gente viu que a pessoa descreveu em muitos detalhes um comportamento que é exatamente o que eu faço. É quando tu quer dar suporte a alguém, tu começa a falar de um histórico teu. Assim. Quando alguém vem desabafar comigo, eu começo a falar de algo que aconteceu comigo, porque na minha cabeça isso vai criar uma conexão com a pessoa. E aí é muito fácil você assistir um TikTok desse e olhar e falar, meu Deus, então eu sou autista, mas não quer dizer. É mais uma questão de tu observar, porque é isso, assim, todas as pessoas têm estereotipias, todas as pessoas têm sintomas de TDAH, assim como todas as pessoas têm algum grau de ansiedade. Não quer dizer que você vai ser diagnosticado com isso. Porém, se você vê um grupo maior de estereotipias, de sintomas que podem te levar, aí sim é interessante você buscar um profissional, que foi o que a gente observou com o caso do Pedro, realmente, de o quanto estava afetando a rotina dele. Exato. Uma coisa que a minha psicóloga sempre deixou muito claro é que tá tudo bem se realmente tu tem esses sintomas, tá tudo bem se tu percebe dificuldade em algumas coisas, mas tu tem que te perguntar como que isso está afetando o teu dia a dia. Tu tá sofrendo por conta disso? Teu trabalho está sendo prejudicado? Tua vida social está sendo prejudicada? Relacionamentos em geral. No meu caso, sim. Eu sofria bastante no trabalho. Ainda sofro um pouco, mas estou muito melhor hoje. Questão social, sim, eu sofro bastante com essa questão social, tanto na questão da ansiedade, família. É tudo uma confusão. Mas que agora eu sei o motivo disso e eu sei como correr atrás para, aos poucos, tratar essa questão. Então, primeiro, se tu percebe similaridades, que talvez possa ser possível que você realmente tenha um TDAH, autismo, qualquer coisa, se pergunta se isso te afeta primeiro, se tu está disposto a investir em descobrir isso, porque não vai ser só a questão do teu dinheiro que vai ser investido. É muito tempo também. É muito tempo que tu tem que correr atrás. E muita energia mental, eu acho, né? Sim. Então, o tempo é uma coisa muito valiosa. Tu tem que saber muito bem como que tu quer investir esse teu tempo. Então, realmente, se informe primeiro, antes de tudo. Seja conversar com pessoas também, né? A gente conversou com muitos amigos também que têm diagnóstico também. Converse com seus amigos, com conhecidos do trabalho, qualquer questão, familiares, consuma conteúdo, seja YouTube, TikTok, conteúdo, assim, procure um conteúdo de qualidade. E sempre vindo de forma muito crítica, né, entendendo que não é só porque tá lá que é verdade, né? Mas principalmente, procure ajuda profissional, seja um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Se tu for no profissional errado, eles vão te direcionar para o profissional certo. Que foi o meu caso. E assim como se tu não se dá bem com o primeiro profissional, tu pode procurar uma segunda opinião, né? Exato. A gente sabe que não é todo mundo que se dá bem com o primeiro psicólogo que encontra, por exemplo. Já troquei mais de psicólogo que de cueca. Então, mentira, não foi tanto assim, mas... É comum você não se dar bem com o primeiro psicólogo. Você tem que se sentir confortável com a pessoa pra falar dessas questões, né? Sim. Então, cara, e
Outro ponto que eu quero trazer aqui, como é que eu sei que eu tenho um sintoma? Isso foi um problema que eu percebi durante a minha consulta com a neuropsicóloga, que ela me pedia, durante as entrevistas, quais sintomas que eu achava interessante de compartilhar com ela, que eu achava que poderiam estar atrelados com a questão do TDAH ou autismo. E é muito difícil tu chegar e falar sobre isso, porque na tua cabeça, o teu jeito de atuar, o teu jeito de ser, é o normal para ti. Uhum. Então, a não ser que tu tenha um contato com outras formas de vida não, mas outras experiências, outras formas de agir de outras pessoas, é muito difícil tu fazer esse deparo e chegar e falar, olha, isso aqui acontece, para mim é normal, mas eu não sei se pode significar alguma coisa. Até faz parte do processo de diagnóstico, né? No caso do Pedro, foram 8 consultas, certo? Foram cerca de 8 consultas. Que ele fez uma por semana com a neuropsicóloga e depois tem uma consulta comigo e outra com a mãe dele, né? Pra ter pessoas da convivência dele falando sobre. E eu senti a mesma coisa quando eu fui na minha consulta conversar com ela. Tudo que eu ia falar, eu falava, olha, eu não sei se isso é um sintoma, eu não sei se isso é uma... Mas eu vejo isso, assim. E como ele falou, foi por eu conseguir ir atrás, me informar do que são estereotipias, do que são sintomas, que eu consegui observar o que eram possíveis sintomas no Pedro. Uhum. Porque tem muitas coisas que, como eu falei, ele fazia desde que a gente se conheceu e eu via só como o jeitinho dele. Um exemplo que ele deu que eu achei muito bom, que o Pedro tem o hábito de ficar batendo com a testa nas coisas. Tipo, ele se encosta em mim e fica fazendo assim. Uhum. E eu sempre achei isso normal e fofo. E aí ele comentou que quando ele falou pra neuropsicóloga... Ela notou na hora. Que foi muito engraçado que eu contei pra ela que eu tinha o costume de ficar batendo a cabeça na parede quando eu encostava em alguma parede. Não no sentido de dar uma marretada, assim, mas que eu me sentia confortável, porque era gostoso isso, e eu fazia isso desde criança. E pra mim, eu sempre achei normal o Pedro fazer. Pra mim era assim, era uma criança sendo uma criança, ela tá se divertindo, mas aparentemente isso é uma estereotipia também. É uma estereotipia. E assim, é algo que eu ainda faço hoje, eu falei pra ela que eu ainda faço, mas apenas quando eu estou num contato... No ambiente confortável, né? No ambiente confortável, quando eu realmente estou encostando numa parede, por exemplo, ou quando eu sinto que eu posso fazer isso. E eu acho que é por isso que é muito importante também você ter pessoas próximas de você passando por esse processo com você, porque, por exemplo, uma coisa que o Pedro não observava tanto, mas que eu, de fora, observava muito, eu sou uma pessoa muito extrovertida e eu sou uma pessoa muito sociável. E eu percebi o quanto o Pedro, ele é uma pessoa comigo, e quando a gente tá com outras pessoas, com mais pessoas, o Pedro é outra pessoa. Isso, vamos lá, isso também é comum. Também tem. Em pessoas neurotípicas, isso é comum. Sim, tem pessoas com ansiedade social. Tem muita gente, por exemplo, isso é até uma coisa importante que o pessoal fala nos comentários, é muito importante. Às vezes a gente vê muitos sintomas e acha que é TDAH, autismo. Muitas vezes é só uma ansiedade não tratada. Uhum. Então, muitas vezes pode ser só que você não tá entendendo o que engatilha a sua ansiedade e você acaba tendo esses sintomas, essas estereotipias, etc. Mas eu via no Pedro o quanto essa questão, e que eu achava na época que era só uma ansiedade social, o quanto realmente, como ele falou, é comum, muitas pessoas fazem isso, mas hoje a gente vê também que vem muito dessa socialização, né? De com quem você se sente confortável. Eu sou uma pessoa que praticamente com qualquer pessoa que eu tô, eu vou agir igual, eu vou me abrir inteira, é por isso que eu tô aqui na internet falando sempre da minha vida inteira. Enquanto eu via quanto o Pedro não era. E de início eu pensei, ele só é tímido, só é introvertido, mas com o tempo eu fui percebendo que isso fazia parte também do diagnóstico, né? Não quer dizer também que eu sou um tronco de árvore quando eu tô com os meus amigos. Ele só não é tão aberto quanto ele tá sozinho comigo. Exato. Não, por exemplo, com amigos próximos eu sou super aberto. Uhum. E eu sempre fui, na verdade, com o meu ciclo de amigos bem próximo. Tanto que, aos olhos de outras pessoas, num ambiente que eu estou confortável, eu já fui chamado de extrovertido. O que pra mim foi um choque, porque eu sei que eu não sou. Então, é muito uma questão de como que tu se sente nessas situações. Beleza, tu tá confortável, tu age diferente quando tu tá confortável, tá tudo bem. No meu caso, a Alice já trouxe até recentemente que eu viro uma pessoa formal quando eu estou num ambiente desconfortável. Parece que ele tá atuando, assim. Parece que eu estou atuando, então... E eu não percebia isso. Eu realmente falei pra ela, porra, é sério isso? Eu não consegui lembrar na hora de como eu estava agindo realmente. E ela falou, pô, sim, parece que tu tá dando uma palestra enquanto tem gente aqui desconhecida. Eu, ok. E é interessante ter todas essas observações, assim, pra conseguir levar nesse sentido, porque, como o Pedro mesmo falou,
muitas dessas coisas, eu acho que na verdade todas as coisas, nenhum sintoma tu pode olhar e dizer, você tem esse sintoma, então é autismo, tem esse. Não, é sempre um conjunto. Assim como a gente sempre fala, né, como é que a gente vai ter um diagnóstico de transtorno de ansiedade, como é o meu caso? É até onde a ansiedade está impactando a tua vida. Ansiedade todo mundo pode ter. Isso tá impactando a tua vida, te impedindo de viver com tranquilidade, de dormir, de comer? Beleza, a partir daí se transforma em um transtorno de ansiedade. Então, essa questão é muito complexo, é um grupo de coisas, não dá pra tu só fazer um teste e dizer qual é o teu caso, assim como o Pedro passou semanas ali fazendo vários testes com a neuropsicóloga pra daí entender esse diagnóstico, como eu falei, não é ainda um diagnóstico fechado, e também não quer dizer que não pode mudar no futuro, que pode ser observado de outra forma. Eu tenho amigos que fizeram acompanhamento psiquiátrico a vida inteira, e agora, 10 anos depois, estão tendo um outro diagnóstico, porque também, né, a ciência se atualiza, uns profissionais diferentes podem ter também visões diferentes. É muito complexo. E eu acho muito natural também existir medo de buscar esse diagnóstico. Como a gente falou, existe muito uma negação. E também, a gente falou, né? Eu lido com ansiedade literalmente desde antes de eu me entender como gente. Eu era um bebê que já sofria de ansiedade. E eu faço tratamento psicológico desde os meus 15 anos. E ainda assim, eu levei mais de ano desde que eu percebi que eu precisava de ajuda psiquiátrica, que eu precisava de remédio para funcionar na sociedade, que eu percebi que eu não estava mais conseguindo funcionar por conta da minha ansiedade, eu levei um ano para ter coragem de marcar psiquiatra. Tá tudo bem você ter medo, é natural, mas eu acredito que todo mundo, depois que vai te dizer a mesma coisa, que, nossa, eu queria ter ido antes, eu queria ter tido essa coragem antes, eu queria ter tomado esse passo antes, porque isso vai ajudar a sua vida. Quanto mais você se entender, tem gente que tem medo do diagnóstico também, né? Eu acho muito natural. Como eu falei, eu sabia que eu tinha ansiedade. Ouvi de um médico que eu tinha transtorno de ansiedade, não me surpreendeu nem um pouco. Assim como na questão do Pedro, não surpreendeu a gente ele ser autista, né? As pessoas ficam, nossa, como é que foi pra vocês ouvir? Quando o Pedro chegou e falou, nossa, o médico achou que pode ser, eu falei, faz sentido, assim. Mas ainda assim é óbvio que você chegar lá e receber um diagnóstico tem um impacto na sua vida. Mas você se entender só vai ajudar você a viver melhor. Às vezes é difícil, vai ter um período de negação, é claro que vai. Mas só vai te ajudar a viver melhor. Assim como eu tive um período de negação também logo depois do laudo do Pedro, que eu comecei a conversar com uma amiga que é mãe de uma autista. E ela começou a falar muito sobre isso, do Pedro agora ir atrás dos direitos dele, para tirar a carteirinha de autista, poder usufruir disso, de direitos por conta disso, né? Que é o que eu chamei de regalias. Nos stories, né, que ele brincou falando que tem regalias, que enfim, né, a pessoa autista, assim como a pessoa com deficiência, tem fila preferencial, né, em algumas situações vai ter esse preferencial por conta de como algumas situações podem engatilhar, né, realmente o autismo. E quando ela veio falar comigo sobre isso, eu lembro que teve um lado meu que ficou bem assim, mas o Pedro pegou fila igual todo mundo até hoje e tá bem. E ela falou, mas isso também é negação sua. De aceitar que talvez, se o Pedro passou por uma situação muito estressante, aquilo estraga o dia inteiro dele e ele, o resto do dia, não tem energia pra fazer nada. E eu já vi isso acontecer. Então é isso, assim, a gente entender que bom seria se todo mundo fosse 100% compreendido na sociedade e pudesse viver numa situação 100% confortável, mas enquanto a gente não pode, a gente tem essa possibilidade para as pessoas com deficiência, né, seja ela física ou intelectual, autismo, o que seja, e vai existir um processo de negação antes, durante, depois. Pode ser também das pessoas ao seu redor. Existe medo de receber o diagnóstico. Assim como também teve gente que se sentiu um pouco desconfortável com o nosso vídeo do Chá Revelação, porque a gente comemorou, né, o diagnóstico. E não é que a gente tá feliz por o Pedro ser autista, a gente tá feliz por a gente ter uma resposta e conseguir lidar com isso, Exato. sabe? Até comentaram no meu shorts aqui do YouTube, o pessoal fica feliz, tô vendo muita gente ficando feliz de ser autista. Não é que a gente tá feliz por ser autista, né, pelo Pedro ser autista, a gente tá feliz por conseguir agora lidar com isso de forma melhor, né, conseguir ter especialistas que estão acompanhando melhor essa situação e conseguir se conhecer melhor mesmo, porque até muita gente perguntou como é que isso mudou a nossa vivência, né, e como eu falei, foi um processo desde quando a gente começou, mas a gente consegue funcionar muito melhor como donos de uma casa e família, e como um casal desde então, assim, não tem nem comparação o quanto eu consegui ter mais paciência e empatia, e eu acho que é muito importante isso também, quem tá no entorno, exercitar também isso, e eu acho que um outro ponto que eu não quero esquecer de forma nenhuma de falar, e que eu aprendi com um amigo meu que também é neurodivergente, quem se relaciona com uma pessoa neurodivergente, quem mora com uma pessoa neurodivergente, também tem que fazer terapia. Não é o Pedro que tem que se adaptar ao meu normal pra eu não ficar ansiosa, não ficar estressada, porque o Pedro é uma pessoa neurodivergente. Ele não vai agir como eu espero que ele haja como uma pessoa neurotípica. Então eu também tenho que fazer terapia para lidar com, às vezes, as coisas que o Pedro esquece,
o Pedro, às vezes, ter uma visão diferente de mim, de como fazer alguma coisa. Eu sou uma pessoa muito impaciente e muito... Eu falei, né? Minha ansiedade é muito do controle. Eu não sou uma pessoa controladora, mas quando as coisas fogem do que eu planejei, isso engatilha a minha ansiedade. Então, eu tenho que fazer também terapia pra lidar com a neurodivergência do Pedro. Isso é natural. Assim como se eu me relacionava com uma pessoa ansiosa, eu tinha que fazer terapia também por isso. Enfim, se você tá no entorno, você não tem que fazer com que a outra pessoa se cure e resolva os problemas dela. Isso não existe. Terapia é pra todo mundo, gente. Não precisa ter Exato. medo de fazer. A gente sabe que não é pra todo mundo que vai funcionar, a gente sabe como as pessoas se sentem confortáveis, a gente sabe que não é acessível pra todo mundo, mas foi muito importante pra mim também estar em terapia. Eu faço análise, no caso, né, psicanálise. Foi muito importante pra mim estar em análise nesse período enquanto o Pedro estava passando por isso, porque pra mim também foi, né, uma transformação, um autoconhecimento e a gente se entender melhor. E eu aprendi muito também. E eu sou uma pessoa muito mais paciente e empática hoje, eu acredito. Tem outra questão do medo também, principalmente do medo de diagnóstico. É algo que eu quero trazer aqui porque... Vamos lá. Primeiro, a questão da gente comemorar quando o laudo veio à tona. De certa forma, sim, eu fiquei feliz, justamente como a Alice falou, não por eu ter autismo, mas por eu saber que existia algo ali realmente e que eu estava certo em estar desconfiado. Eu tive muito medo, antes de receber o laudo, de realmente não ter nada lá. O caso do Pedro não foi medo de ter um diagnóstico, o caso do Pedro foi medo de não ter. Foi medo de não ter, porque eu ficava muito numa questão de, cara, como é que eu vou justificar todo esse problema que eu passo, toda essa dificuldade que eu tenho em lidar com pessoas, com situações, se eu não tiver nada no papel. E eu levei isso para minha psicóloga e ela falou, olha, é simplesmente como você funciona se não tiver nenhum resultado. E tá tudo bem você ter dificuldades, tá tudo bem você não conseguir fazer certas coisas. Tu só precisa aprender a lidar com isso. Assim como eu também, um dos medos que eu tinha, como eu falei, que eu demorei muito pra buscar ajuda psiquiátrica, foi isso. Era ouvir dele bem assim, não, você não precisa de remédio, não, você não tem transtorno de ansiedade. E eu ouvi só que, sei lá, não tava me esforçando o suficiente. Então eu acho que é bem natural também esse medo, tanto do diagnóstico quanto do não diagnóstico, né? É perfeitamente comum. É normal sentir medo. Não deixa o medo te vencer. Se é o medo que está te impedindo de um laudo, cara... Às vezes é pedir ajuda pra alguém, né? Peça ajuda. É caro? É. Eu sei que tem muita gente que não tem como arcar com o custo desse laudo. No meu caso, com todas as minhas pesquisas, vamos lá, a galera gosta de falar de valor. Eu sei que vão perguntar o valor como perguntar. Sim. Eu paguei R$ 2.500. Nas minhas pesquisas, esse valor girava em torno de 2.300 a até R$ 4.000, eu cheguei a ver. Enfatizando que a gente mora em Blumenau, Santa Catarina. Exato. Então é uma cidade onde a saúde não é tão cara, mas também não é necessariamente barata, pode variar em cidades menores, né? É caro, é um valor. É um investimento. É um investimento, é caro. Eu não vou mentir, é caro. Doeu muito pagar. Pra mim valia a pena. Eu sentia que uma necessidade de me entender melhor. Existem outras formas de você também se entender suas dificuldades. E como a gente falou, o laudo não é necessário pro diagnóstico, O laudo não mas é pro necessário. Pedro era importante. E vai muito numa questão, novamente, é tempo, é dinheiro, mas se é apenas medo que está te impedindo disso, não tem porquê. O procedimento é simples. São uma série de entrevistas onde tu vai fazer uma série de testes. Esse foi o meu caso, né? Você recebe diversos papéis, folhas, com várias perguntas, você vai respondendo. Se você tiver dúvida, você conversa com o profissional que está com você. Eu tirei uma porrada de dúvidas, assim, foi engraçado até. E no fim da sessão, você devolve o teste, continua conversando, se tem algo a trazer dos possíveis sintomas, pipipipopó. É isso. Semana que vem você está lá de volta. Existem pessoas que falam que essa bateria de testes dura menos tempo. No meu caso foram 8 semanas, porque era 8 consultas. Mas eu já ouvi gente falar de questão de dias, porque, certo, eu fazia dias seguidos. Uhum. Então vai sempre variar preço, de acordo com lugar, com profissional, de pessoa para pessoa. O que eu fiz não vai ser para todo mundo, não é igual. Talvez o procedimento, os testes sejam diferentes. Eu não sou a pessoa certa para dizer, quem vai ser a pessoa certa é um profissional. Mas a gente já percebeu realmente conversando com as pessoas que
Não existe muito um padrão, assim. Pode variar o tempo, a rapidez com que vem o laudo. Vai depender também, por exemplo, como ela precisou consultar com pessoas de fora, como eu e a mãe do Pedro, da disponibilidade das pessoas também. Então, é muito natural que isso varie muito em muitos aspectos. Eu acho que o pessoal questiona muito o que mudou depois, né? E eu sinto que a única coisa que mudou, que surgiu, que eu observei, que veio de ti, foi o medo das pessoas te tratarem diferente, né? Tu quer falar um pouco sobre isso, talvez? Sim. Esse assunto é muito comum em pessoas neurodivergentes, não só neurodivergentes, mas com deficiências em geral. Eu sinto que o autismo ele tem muito uma visão muito... Eu vou dizer preconceituosa, mas as pessoas acham que autismo é uma coisa muito específica. Eu vi gente comentando até bem assim, ué, como é que pode confundir autismo e TDAH, sendo que não tem nada a ver uma coisa com a outra? Mas, na verdade, tem muitas coisas em comum. Eu sinto que as pessoas têm uma visão do autismo muito limitada, assim. Por isso que se chama de transtorno do espectro autista, porque é um espectro muito amplo e que pode ter várias estereotipias, vários sintomas, várias questões. Então, é muito complexo. As pessoas acham que, sei lá, então você é autista, então eu não vou falar, encostar em você. Tipo, é muito diferente. O Pedro, na verdade, pelo contrário, é uma pessoa extremamente do toque. Exato. E, assim, é muito de pessoa para pessoa. No meu caso, com pessoas em que eu me sinto confortável, eu adoro estar em contato com elas. Agora, com pessoas que desconhecidas, eu evito ao máximo. Eu evito até estar no mesmo ambiente de pessoas. É muito comum entre essas pessoas ter esse receio de como as outras pessoas vão tratar elas, vão se dirigir a elas. E eu comecei a sentir isso, principalmente depois que eu publiquei, que a Alice publicou os vídeos, na verdade. Era muito Obviamente, com o consentimento do com Pedro, tá? Só pra deixar tá? claro. Vamos abrir um parênteses aqui. Ninguém está usando o autismo para gerar conteúdo aqui, tá? Nossa, não. Né? Eu comecei a me preocupar muito em como meus amigos iam me enxergar. Se algo ia mudar, né, na verdade. Se algo ia mudar, porque eu fiquei com uma insegurança muito grande de eles entrarem naquela questão de me tratar com mais cautela. E depois de consumir um pouco de conteúdo a respeito desse tópico de autismo e deficiências em geral, eu percebi que isso é uma parte muito grande na vida de uma pessoa assim. Que não é nem essa questão de eu quero ser uma pessoa comum, mas sim que tu me trate com uma certa indiferença em relação a esses meus problemas. Não ser reduzido ao teu diagnóstico, Eu não né? sou reduzido ao meu autismo, eu não sou reduzido ao meu TDAH ou o que quer que seja. Nós não queremos ser tratados como qualquer pessoa também, como insignificantes, mas não queremos ser colocados no pedestal. Tem gente que quer, mas é São outro as caso. exceções, né? São exceções. Você só quer ser mais um ser vivo ali, como todos os outros, porque você se vê dessa forma. Mesmo com as suas dificuldades, é isso que você quer. Então, eu ainda estou me adaptando, me readaptando a essa questão. Eu vejo que meus amigos mais próximos, eles realmente estão agindo tranquilamente. Até porque a gente já conversava com todo mundo sobre isso, todo mundo tá ciente do Pedro tá fazendo os testes, as pessoas já sabiam da nossa suspeita, então não foi uma surpresa para as pessoas próximas da gente. Exato. Então, não é como se eu fosse me comportar de uma forma diferente agora que eu tenho o laudo. Muito pelo contrário, eu vou continuar igual. E agora eu sei o que eu tenho exatamente. Tanto é que é isso, assim, na nossa casa não mudou absolutamente nada. Pra gente foi literalmente isso. Ah, beleza, é isso mesmo. E não quer dizer também que isso justifique as coisas que eu faço de errado, tá? O que eu quero dizer é que as coisas que eu fiz ou não fiz de errado no passado, eu não posso justificar com base nisso. E também os erros futuros. Do que o pessoal questionou nas nossas redes, então, acho que a gente respondeu tudo. Obviamente, provavelmente vai surgir novas dúvidas, pode deixar comentado aqui, a gente vai tentar responder como for possível. Como é muito recente, talvez a gente grave um novo vídeo no futuro falando sobre o processo de adaptação, né? Mas daqui pra frente eu acredito que é só levar o laudo, né, realmente pro psiquiatra, pra ele validar, pra ele entender. E como o Pedro falou, isso pode ou não alterar o tratamento dele, ele pode ou não também ser diagnosticado com TDAH. Mas eu acho que agora realmente só vai aumentar a autodescoberta e facilitar o nosso dia a dia, né? Uhum. Mas como a gente falou, né? Não é algo necessariamente acessível para qualquer pessoa. É um investimento. A gente sabe que é muito difícil conseguir pelo plano de saúde, independente de qual for. Então, é realmente assim... Se você consegue, se você tem a possibilidade, e é só o medo que te impede, como o Pedro falou, vai valer a pena. Vai. Se você não consegue arcar, ele também não é necessário, não é ele que vai te impedir de ter um diagnóstico, de ter autoconhecimento, de às vezes fazer uma terapia, alguma coisa que é mais acessível.
É difícil, é um processo. Eu acho que essa parte mais importante de falar é um processo. Como a gente falou, demorou muito pra gente entender, pra gente se entender, pro Pedro se entender e pro Pedro ir atrás de procurar realmente esse diagnóstico. Mas depois que ele começou, virou um anseio pra gente ter logo essa resposta. Por isso que a gente ficou tão feliz de o laudo chegar e a gente ter em mãos pra entender isso. Mas é um alívio muito grande. O primeiro passo é o mais difícil. Sim, perfeitamente. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Mas conseguimos. Então, se vocês têm mais alguma dúvida, deixem aqui embaixo, deixem nos comentários. Se vocês gostaram desse vídeo, curta. Se inscreva aqui no canal que a gente vai trazer no futuro, né, mais atualizações sobre esse caso. Eu quero falar mais também sobre o meu diagnóstico de ansiedade e falar um pouco mais, porque muitas pessoas sofrem com ansiedade e eu sei que também tem medo de buscar ajuda psiquiátrica, como eu também demorei muito pra buscar. Talvez o Pedro possa falar também sobre a experiência dele, porque o Pedro realmente só foi psiquiatra depois que a gente tava num nível já completamente insalubre de continuar existindo. Então, dá pra falar muito ainda sobre saúde mental. Então, se você gosta de falar sobre esse assunto, se inscreva aqui no canal também. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu sei que a gente falou muito, mas é porque as pessoas tiraram muitas dúvidas e eu queria falar mais em detalhes sobre como foi. E aí, quem sabe, a gente responde mais dúvidas na próxima. Então, obrigada por assistir até aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Torcer pra câmera tá gravando ainda, né? De tanto tempo que a gente passou falando.